Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, eu me chamo Dário e esse daqui é o canal Analise Aqui. No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês um novo fundo que eu adquiri para minha carteira. É um fundo da VIT, é o VISC11, que é um fundo voltado só para shopping centers, é um fundo de tijolo. Eu vou mostrar aqui para vocês na tela do meu computador, já fazendo uma análise e mostrando por que eu adquiri esse novo fundo, seria de shopping center e os shoppings estão fechados. Então vamos lá para a análise. Bom, pessoal, já na tela aqui do meu computador a gente está falando do VISC11, é um fundo voltado só para shopping center, ele é do tipo tijolo. Então vocês podem ver aqui que o último rendimento pago pelo VISC foi de 0,23 centavos por cota, que representa 0,23% do dividend yield do fundo. O patrimônio líquido do fundo é de 1,7 bilhões, então vocês conseguem comparar com outras análises que eu já fiz no canal, que esse fundo ele é um fundo bem grande e bem robusto, comparado com o KNRI também, que o KNRI é bem grande, é um dos maiores fundos que tem na nossa Bolsa de Valores. E o VISC está aqui com 1,7 bilhões, que é também um valor bem alto de patrimônio. É lógico que comparado com bolsas americanas e tudo mais, que já tem bastante tempo, os nossos fundos imobiliários são bem pequenos, mas comparado com outros fundos daqui da nossa bolsa mesmo, a gente consegue ver que o VISC ele já é um pouquinho, um fundo um pouco maior, né? E o valor patrimonial dele é de R$ 121,66 por cota. Então vocês conseguem ver aqui no PVP que o fundo está sendo negociado bem mais barato, entre aspas, né? Eu vou mostrar para vocês. E uma das coisas que fez eu me interessar pelo fundo não foi só ele está sendo negociado um pouco mais abaixo do valor patrimonial dele, eu vou mostrar para vocês o porquê. E um pouco mais para o final do vídeo eu vou falar para vocês a minha opinião do que eu acredito para daqui para frente, né? Um pouco mais daqui a uns 2, 3 meses. Só que esse fundo eu acredito que vai durar bastante tempo ainda na minha carteira. Eu comprei ele pensando bem a longo prazo e eu acho que eu estou pagando até que barato no fundo. Eu vou mostrar para vocês o porquê. Lembrando que esse vídeo não é nenhuma recomendação, eu não posso fazer isso. E eu falo isso todo vídeo porque sempre tem pessoas que querem comprar as mesmas coisas que eu estou mostrando, e isso é ruim porque dependendo do período que você for comprar, se a cota estiver alta já, você vai perder dinheiro se ela cair e tudo mais, e vocês vão querer me culpar. Então, por isso que eu sempre falo isso em todos os vídeos, tá? Então, descendo aqui um pouquinho, vamos olhar outras coisas. Depois, se vocês quiserem estudar, dê uma lida aqui na descrição. Eu já estudo o VISC há bastante tempo, inclusive eu estava pensando em fazer um vídeo antes mesmo de comprar o VISC. Só que eu estava fazendo algumas análises e tudo mais, a bolsa estava meio maluca, então eu decidi tomar minha decisão antes de gravar o vídeo e gravar o vídeo após essa decisão. Então, como eu estudo bastante tempo já o VISC, eu vou olhar aqui mais para trás. Eu estudo o VISC mais ou menos em 2019, que eu comecei a olhar o VISC porque eu não tinha nenhum fundo de shopping center. Eu tenho o BCFF, que a carteira dele é composta por bastante fundos de shopping, cerca de 22%, se eu não me engano. Então, olhando aqui mais ou menos o preço da cota dele, você consegue ver que teve uma valorização bem grande antes mesmo da pandemia, e após ele foi precificado muito lá embaixo, com R$ 72 por cota, que é um valor muito baixo para o VISC, que é um fundo gigantesco. Então a gente consegue ver que a negociação dele começou a ficar muito baixa. Isso até que me atraiu um pouco, mas eu não fiz a compra ainda porque eu tinha outros fundos na minha carteira e outras ações que eu decidi comprar antes mesmo de incluir mais um novo fundo. Então isso faz parte da minha filosofia, que quando caem muitos preços eu prefiro olhar para os ativos que estão dentro da minha carteira. Eu prefiro comprar todos esses ativos que estão baratos na minha carteira, e depois eu olho outros fundos ou outras ações que estão com os preços mais atrativos de acordo com o seu valor patrimonial. Lembrando que não foi só isso que fez eu tomar a decisão, vou explicar para vocês depois. Então vocês conseguem ver que a cota ainda está sendo negociada bem abaixo do valor patrimonial, como eu mostrei para vocês lá em cima. Descendo aqui a gente consegue ver mais algumas informações. Aqui o início do fundo teve 321 milhões para ter o seu início. Cadê o que mais? É um fundo segmento de shopping que eu expliquei para vocês, voltado à renda. A taxa de negociação vou mostrar para vocês depois no relatório como que ela varia, para vocês ficarem um pouquinho mais cientes depois disso. Descendo mais um pouco a gente consegue acompanhar a parte dos dividendos. Aqui pelo que eu olhei, mais ou menos os dividendos do VISC, ele é em torno de 0,60 por cota. Esses 2 meses aqui tiveram um não recorrente, que foi a venda de 2 ativos, vou mostrar também para vocês
no relatório, que ficou 0,92 por cota, ficou um valor bem alto, que não é o padrão do fundo, né? Como vocês podem ver aqui, fica em 0,60, 0,61 e até 0,63, como estava sendo antes de começar a pandemia. Depois que teve a pandemia, eles começaram a informar os valores mensais, né? Porque assim, não tinha como eles preverem o quanto que eles iam pagar por cota, levando em consideração que a maioria da renda deles estava bloqueada, né, por causa dos shoppings que estão fechados. Então eles estão pagando aqui, foi um valor que foi decaindo, né, foi 0,30 em março, aí em abril foi 0,27, em maio 0,23. Então descendo aqui um pouquinho, vocês conseguem ver que o dividend yield dele está caindo por causa disso, né, porque o valor das cotas, dos rendimentos pagos por cota começou a cair também. Então descendo mais aqui, tem a parte de simulação. Depois, se vocês quiserem dar uma olhada aqui, é só pausar o vídeo para olhar mais fácil. Vou deixar aqui um pouquinho para vocês pausar. Tá, descendo aqui a gente consegue ver uma coisa interessante. O patrimônio do VISC, ele nunca teve uma queda, né? Como vocês podem ver, desde que ele foi criado aqui em 2017, ele começou a sempre ter uma valorização. Então começou com 100, aí foi subindo. Então, como vocês podem ver, é sempre uma linha crescente, ó, 101. Aí foi subindo aqui para 121 e até hoje está em 121,66. Então, o que é interessante a gente olhar isso, porque o patrimônio do VISC, a tendência dele é sempre subindo. Significa que sempre vai subir? Não, pode ser que caia. Mas como vocês podem ver no histórico aqui dos 3 anos que o fundo existe, o patrimônio dele sempre foi subindo, foi uma linha crescente. Então isso é uma coisa interessante olhar. Outra coisa importante, eu prefiro sempre olhar fundos que são que tem em vários estados e que tem vários ativos, porque se fosse para comprar uma coisa só, se fosse para comprar um imóvel, eu mesmo compraria um imóvel. Lógico que eu não compraria um shopping, mas um apartamento ou uma casa eu consideraria comprar, então não faria sentido eu ficar investindo em fundo imobiliário. O fundo imobiliário para mim faz sentido quando ele tem bastante ativos. Então, como vocês podem ver aqui, o VISC ele tem 13 ativos em 9 estados, então é bastante ativo em bastante estados diferentes. E uma coisa importante que eu vou mostrar para vocês, eu sempre falo de ativos que tem, de fundos que têm ativos em vários estados, e eu vou mostrar para vocês a importância disso, levando em consideração até a pandemia, né? Eu vou descer aqui um pouquinho, depois se vocês quiserem olhar os shoppings que o fundo tem, depois vocês deem uma olhada aqui na parte de localização dos ativos, que é legal também, mas também tem isso no relatório que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco. Aqui a parte de vacância do fundo, ele é bem baixa, 93% de ocupação, né, de ocupação física, e 6,7% de vacância física. Isso você consegue ver que o fundo ele é bem controlado, né, levando em consideração que não varia muito disso, né, porque como o fundo trabalha também com lojas, às vezes sai algum inquilino da loja, aí começa a perder um pouco daquela renda daquela loja que tinha antes, então aí até entrar outro cliente demora um pouquinho. Então você consegue ver que o fundo até conseguiu manter aqui a parte aqui da ocupação, né? Ficou entre 94% e 93%. Então acabamos aqui essa parte. Eu vou passar aqui agora para a parte de relatórios, que é super importante. Eu vou falar um pouco mais rápido até, para não ficar tomando tanto tempo de vocês. Eu lembro que eu falei que é sempre importante ter ativos em vários estados diferentes. Uma coisa que aconteceu interessante na pandemia foi o seguinte: cada estado teve a sua forma de tratar a pandemia. Sendo assim, cada shopping está abrindo de acordo com o estado. Então tem estados que estão voltando a abrir os shoppings, está tendo uma reabertura parcial do horário até, mas está tendo uma reabertura conforme aí está sendo mais tranquilo com a pandemia, dependendo do estado, né? Então vocês conseguem ver aqui que no dia 25 de maio e dia 22 de abril teve 2 shoppings que abriram, né? Foi o Iguatemi Florianópolis e o Shopping Cristal, que reabriram, né? Sendo assim, também teve o Prudente Shopping, que representa também que o fundo tem 100% de participação. Se eu não me engano, esse shopping representa 23% do patrimônio do fundo, é bastante coisa até. Esse, se eu não me engano, é o único shopping que o fundo tem 100% de participação. Lembrando que a participação é uma coisa e o quanto que essa participação representa no fundo é outra, tá? Então, com essa retomada desses shoppings, 32% da receita voltou a ter receita, né? 32%
esses 3 shoppings representam aí da receita do fundo. Então, vocês conseguem ver que o fundo já começou a ter uma nova receita de acordo com a abertura desses shoppings. Então, já lemos aqui o primeiro, né, que foi do dia 1/6, então é recente, né, foi dia 1 de junho. Então, fechando aqui, olhando aqui esse outro fato relevante que o fundo lançou para a gente no dia 8/6, então a gente está no dia 11/6, então teve aqui uma reabertura também dos shoppings, então o Shopping Pátio Belém reabriu dia 6 de junho e o Iguatemi e Fortaleza também teve a retomada das suas atividades na data do dia 8 de junho de 2020. Então ele fala aqui, ó, que com a reabertura dos outros shoppings que eu já falei, mas essas que teve também aqui no dia 6 de junho e também no dia 8, né, tiveram a reabertura e isso representa 53% do rendimento que o fundo tem, né? Então, 53% da operação que o fundo tem, que o fundo recebe rendimentos, já teve uma retomada com a abertura desses shoppings. Então, se o fundo só tivesse shoppings na localização de São Paulo, ele teria um problema, porque São Paulo, se eu não me engano, ainda não teve esse afrouxamento, né, do isolamento, então ele teria ainda um impacto muito grande no fundo, por causa que ele não é multi-estados, né? Então, essa é a importância que eu falo sempre de um fundo ser multi-estado. Então, vocês conseguem ver na prática aqui o que eu sempre venho falando para vocês. Então, fechando esse daqui, agora a gente vai para o relatório. Esse vídeo vai ser um pouquinho mais longo, porque eu estou explicando por que eu fiz aqui a compra do VISC, né? Porque eu achei interessante. Então, um dos pontos ali é que vocês conseguiram ver que a retomada das operações está tendo um retorno, né? Então 53% da operação dele já está retornando. Significa que isso é bom? Eu vou falar um pouquinho mais para frente ainda se isso é bom ou se isso é ruim. Então, descendo aqui mais um pouco, vocês conseguem ver que é um fundo bem grande, que tem 150 mil pessoas como cotistas. Aqui, como eu já falei, também tem o valor patrimonial por cota, quantidade de cotas em negociação, tudo mais. Aqui, o que é importante também, o valor do fundo influencia também na taxa de administração. Então, vocês conseguem ver que até 1 bilhão o fundo ele tem a taxa de administração de 1,35 ao ano. Então, essa taxa é um pouco alta, né? 1,35 ao ano é bem alta. Então, vocês conseguem ver que se o valor exceder 1 bilhão, de 1 bilhão até 2 bilhões, a taxa já diminui para 1,20 ao ano. E vocês conseguem ver também aqui, ó, sobre o valor exceder 2 bilhões, ele fica em quase 1% ao ano e vai diminuindo as taxas. Então as taxas são regressivas de acordo com a quantidade do valor patrimonial. Então isso é legal também no fundo, porque motiva o gestor a conseguir contratar mais, a ter mais vontade de contratar fundos, de aumentar o valor patrimonial do fundo. Então vamos descendo aqui mais um pouquinho. Aqui eles mostram mais detalhado, né, os valores e tudo mais. Vou descer aqui, ó, essa tabelinha é bem importante. Então eles mostram a retomada aqui de alguns shoppings e qual a expectativa para reabertura. Então, como eu já falei com vocês, alguns shoppings aqui já reabriram. Esses 2 shoppings, como eu falei também, já retornaram à operação. E tem mais algumas operações para reabrir no dia 15/6, segunda-feira. Se não me engano é segunda-feira. Isso, dia 15/6, segunda. Então, vai ter mais uma porrada aqui de fundo que vão retomar suas operações no dia 15/6 e tem outras que são no dia 20, dia 22/6 e um aqui que está sem previsão de reabertura ainda no momento. Então, vocês conseguem ver que o fundo ele já está retomando. Então, muita operação dele já está começando a restabelecer e isso é um ponto positivo para o fundo. Então, conforme ele tem muitos ativos em vários estados, a reabertura está sendo gradual, né? Então, isso é legal. O fundo já está retomando e ele estava num valor que estava, para mim, um valor muito abaixo. Então, conforme essas operações forem retomando e o rendimento for acontecendo, então a gente consegue ver que vai valorizar um pouquinho mais a cota e que o fundo vai voltar a pagar os rendimentos normais. Eu vou descer aqui para vocês mais um pouco. Depois, se vocês quiserem baixar esse relatório para dar uma olhada também, fiquem à vontade, vou pôr aqui o link na descrição. Uma parte legal aqui que eu vou mostrar para vocês é, como eu falei aqui, ó, o histórico de distribuição de cotas, teve venda de ativos
naqueles 2 períodos que estão bem discrepantes ali dos rendimentos, e com a crise, né, também a gente consegue ver que o gráfico diminuiu aqui nos pagamentos. Isso é bem legal também mostrar. Descendo mais aqui, eu não vou falar disso aqui porque senão o vídeo já vai ficar muito longo, já está longo, né? Aqui tem a rentabilidade também contra o IFIX, o CDI e o Ibovespa. Descendo aqui, uma coisa legal, o valor de mercado do fundo está sendo negociado a 1,4 bilhões, então como eu falei para vocês, o valor dele é 1,7 bilhões, aqui tem o número de cotistas também, volume diário e tudo mais. Descendo mais aqui eles mostram um pouco a composição da carteira do fundo. Eu vou mostrar para vocês uma coisa importante. Esse fundo ele tem aqui 1,4 bilhões, né, em shopping centers, então você consegue ver que a maioria do patrimônio dele é locado em shoppings. Uma parte aqui também de quase 300 milhões é alocados em ativos de renda fixa. Isso é um caixa que o fundo ele tem. Então você consegue ver que o fundo ele tem quase 300 milhões em caixa. Eu estava olhando algumas entrevistas, o gestor ele fala até que o fundo, se não tivesse rendimento dos cotistas, ele conseguiria sobreviver mais ou menos com esses caixas aqui, cerca de 10, 15, 20 anos, sem distribuir rendimentos, né, sem falir também o fundo. Então é um caixa muito grande. Essa pandemia, né, pegou alguns fundos que têm caixas muito grandes, então eles conseguiram se segurar tranquilamente. Isso é uma das coisas também que me deixou muito tranquilo para investir no VISC. Significa que ele não pode falir? Não, não é isso que eu estou falando. Mas só que com um caixa de 300 milhões ele consegue fazer muita coisa. Inclusive, se ele quiser aproveitar a crise para comprar mais imóveis ou alguns ativos, tem uma outra parte aqui que é importante, chamada também de cotas de FIIs. Alguns fundos, a saída é transformar o caixa em comprando mais cotas também de FIIs, que isso faz com que também o rendimento dele aumente muito, levando em consideração que tem muito FII ainda que está muito barato, né? Tem que ver também as outras questões, mas a maioria dos FIIs ainda estão muito baratos, a maioria não, né? Alguns, não vou exagerar também, porque existe bastante fundo imobiliário, né? Que já subiu bastante. Então, com 300 milhões em caixa, o VISC ele tem bastante caixa comparado a outros fundos, então ele consegue fazer aquisições se precisar, consegue segurar um pouquinho se tiver mais outro problema, né? E uma das coisas que eu ia falar para vocês é que, vou pôr até um gráfico aí para vocês, o que me preocupa com esse afrouxamento do isolamento, o que me preocupa é o seguinte: como vocês podem ver aí no gráfico, a curva ela ainda não está reta, então ela não tem um ponto que é o ponto que chegou no topo. A curva ela ainda está tendo algumas elevações, então vocês conseguem ver que, diferente de outros países, a nossa curva ali de contaminação ela não está em linha reta, ela está subindo. É uma das coisas que mais me preocupa, porque assim, se tiver no caso já vai ter, né, um afrouxamento ali do isolamento, muitas pessoas, como eu vi em algumas reportagens, alguns shoppings que reabriram em algumas cidades tiveram superlotação. As pessoas que estavam muito tempo presas em casa, eu até entendo, porque para mim está sendo um saco ficar dentro de casa. Então muitas pessoas que estavam presas dentro de casa, né, fazendo a parte do isolamento delas, quando reabriu o shopping, começaram a ir para os shoppings. Então, uma das preocupações que eu tenho é isso, porque assim, se começar, a hora que afrouxar, todo mundo ir para shopping, começar a se encontrar, fazer churrasco, parque e tudo mais, a contaminação pode ser que fique muito grande de novo, e aí tem uma nova onda causando uma nova crise. Então, o que me preocupa é isso, porque assim, se tiver que fechar de novo shopping, restaurante, pode ser que a gente fique o ano inteiro preso dentro de casa. Então, a minha preocupação é essa. Agora, se a OMS falar, mas quem não está infectado, pode ser que também quem não foi diagnosticado, né, como positivo, pode ser que também contraia a doença e não passe e tudo mais. Mas mesmo assim, eu ainda me preocupo, porque assim, pode ser que existam muitos contatos ainda com a reabertura dos shoppings. Então, o que me preocupa no investimento do VISC é isso, porque pode ser que tenha uma nova onda de contaminação, e isso que me deixa preocupado. Agora, quanto ao caixa do fundo, quanto ao rendimento que o fundo pode pagar daqui para frente, isso não me preocupa ainda no momento. Então, vou descer mais um pouquinho aqui para vocês acompanhar.
Aqui tem a parte de indicadores operacionais, vou mostrar até para vocês que é interessante também. Aqui ó, a parte de vendas. Como vocês podem ver, o ano que o whisky tinha era muito bom. Como vocês podem ver, a maioria do tempo é subindo, caindo um pouquinho e tendo uma subida bem alta em dezembro, que é comum, né, dos shoppings ficarem lotados, e tem alguns meses também que é comum, né, Dia das Mães e tudo mais. Então, como vocês podem ver, dezembro ele tinha sempre uma grande quantidade de vendas. Então é lógico que em março aqui ó, caiu, em abril caiu muito, em maio provavelmente caiu drasticamente, né, porque tudo ficou fechado, e em junho pode ser que volte um pouquinho, não vai ser nada comparado a isso, e julho pode ser que volte a vender bastante também, levando em consideração que tem muita pessoa indo para o shopping. Então, como vocês podem ver aqui também, ó, na parte de inadimplência, só voltando um pouquinho aqui na parte de vendas, o que me deixa até mais tranquilo é o seguinte, que vocês podem ver que as vendas elas caíam um pouquinho, subia muito, caía um pouquinho, subia muito. Então o fluxo de vendas não é uma coisa que me preocupa hoje no whisky. Lógico que nesses meses aqui eu nem levo em consideração porque estava fechado. Quantidade de inadimplência, vocês conseguem ver também que é muito controlado o whisky, então não passa de 10%, passou aqui, né, um mês de 10%, mas a maioria dos meses não passa de 10% de inadimplência. Aqui em 2020, né, que é o azul, como vocês podem ver, estava vindo muito bem, 0,7%, onde em janeiro do ano passado teve 12%, no ano de 2020 teve 0,7% de inadimplência, quase nada. Então depois em fevereiro 1,3%, depois em março foi subindo e em abril estourou, maio também vai estourar, e em junho pode ser que volte a baixar. É lógico que vai ter bastante negociação de contrato, de aluguel, para estender um pouquinho mais essas parcelas que não conseguiram ser pagas. Eu entendo tudo isso, é normal. Vale mais a pena negociar com o lojista do que expulsar o cara porque ele deixou de pagar. Eu acho que tem que ter um pouco de empatia nesse sentido, levando em consideração que os caras não conseguiram vender também. Então vai ser importante para o fundo ter essa negociação e tudo mais para ter essa retomada aí de baixar essa inadimplência. Então eu acho que isso não me preocupa tanto, vai ter essa negociação e tudo mais, faz parte do jogo. Renda variável é isso, você tem que entender o porquê que está tendo problema, e nesse caso eu estou explicando aqui para vocês. Então a taxa de ocupação também, ó, como vocês puderam ver até lá no início, eu mostrei para vocês, ela está em 93,3%. Aqui também tem os aluguéis, né, que vocês conseguem ver que no ano passado, no segundo trimestre de 2019, no terceiro trimestre e no quarto, teve uma subida aqui também no valor que eles conseguiam arrecadar com os aluguéis. Aí no primeiro trimestre caiu, né, porque tem aqui a parte de março. Aí no segundo trimestre também caiu muito, porque já conta abril. Então vocês conseguem ver que a parte de aluguel ela ficou um pouquinho prejudicada, mas isso é tranquilo, normal. Parte ia fazer parte do jogo, né? Então vocês conseguem ver também aqui que na parte de vendas nas mesmas lojas está subindo também. Isso é uma coisa que me deixa mais tranquilo. Fluxo de veículos também aumentou muito no ano passado, esse ano caiu, faz sentido, né? Então vocês conseguem ver que sempre tudo no whisky está sempre em linha crescente, então tudo está crescendo bastante. Quantidade de veículos, quantidade de vendas, quantidades de negociações de aluguéis, então vocês conseguem ver que está sempre em linha crescente, o que me deixa muito tranquilo com o whisky. Então, descendo aqui, eles mostram também a participação que o fundo tem em cada shopping. Aquele Prudente Shopping, ele tem 100%, como eu tinha falado para vocês, é o único, né? A maioria aqui está entre 15, 20, 30, tem uns que chegam até 50. Mas é isso, ele tem bastante ativos em vários estados. O que me preocupa é só pode ser, não sei se vai ter, né? Mas o que me deixa um pouco preocupado é como que vai ser quando liberar todo mundo. Será que vai ter uma nova onda? Então isso me deixa um pouquinho preocupado ainda. Mas conforme eu fui mostrando para vocês, eu acredito que o whisky foi uma boa aquisição que eu fiz. Vamos ver ainda mais para frente, não tenho bola de cristal para adivinhar. Só que, para mim, eu acredito que foi uma boa aquisição. Falei aqui o que eu acho do whisky. Deixem nos comentários o que vocês acham do whisky e de outros fundos que vocês adquiriram durante essa crise, né, essa pandemia que teve. Pessoal,
O vídeo de hoje é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Foi um pouco mais longo, mas eu precisava explicar para vocês o porquê que eu fiz a aquisição de um novo fundo. Agora eu tenho 5 fundos dentro da minha carteira, como eu já falei para vocês os outros em vídeos anteriores. E esse vídeo ficou longo por causa disso, né? Mas eu espero que vocês tenham gostado. Deixem um gostei, se inscrevam no canal, ativem o sininho também de notificações para o YouTube sempre notificar vocês quando tiver vídeos novos. Então, por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado e é isso. Fui!